Você sabia que nós podemos trazer memórias dos nossos ancestrais impressas no nosso DNA? Isso explica o porquê de algumas pessoas saberem de coisas que nunca aprenderam. É possível que os nossos instintos de sobrevivência mais básicos tenham vindo de traumas muito antigos, experienciados por parentes que já morreram. Memórias alteram o material genético de um jeito que isso pode ser passado para os nossos filhos. Mas para isso é necessário ter as memórias antes de ter os filhos. E as memórias têm que ser impactantes o suficiente a ponto de serem impressas no nosso material genético. E se isso não aconteceu, então não tem como ser passada adiante. Essa transmissão genética de memória tem sido observada também em roedores. Se alguns roedores são colocados em labirintos que não conhecem, mas que são conhecidos pelos seus pais, eles não irão começar do zero. Então, é possível que eles tragam alguma memória dentro de seu material genético. O próprio instinto pode ser considerado uma forma de memória que herdamos dos nossos ancestrais. Trazemos o instinto em nossos genes e os genes moldam o nosso cérebro. Então, o instinto pode ser simplesmente considerado uma forma de memória genética. Também há a possibilidade de que as memórias genéticas estejam ligadas a um trauma coletivo de uma geração, por exemplo, um acontecimento histórico traumatizante. Se o trauma é severo, ele pode impactar o nosso material genético e é biologicamente possível que essas memórias sejam transmitidas através de gerações, via DNA. Esta pode até ser a causa de alguns casos de fobia. Pesquisadores já descobriram que camundongos podem passar a informação aprendida em experiências estressantes ou traumatizantes para as gerações seguintes. Então, isso pode explicar porque algumas pessoas sofrem de fobias sem nenhuma causa aparente. Essas fobias podem ter sido herdadas de seus ancestrais. Uma fobia de aranhas, por exemplo, pode ser um mecanismo de defesa herdado devido a um encontro aterrorizante de algum ancestral com um aracnídeo. Essas descobertas podem ajudar a explicar e tratar vários distúrbios diferentes, como fobias, ansiedade e estresse pós-traumático. Pessoas que possuem algum talento, sem nunca terem sido treinadas para desenvolvê-lo, podem também tê-lo herdado de algum ancestral. Talentos como tocar um instrumento e facilidade com matemática e solução de problemas. Apesar de todas essas descobertas, ainda é necessário mais pesquisas para entender completamente a memória genética.